Oi pessoal, eu sou a Edinamar, do Ateliê Edinamar Artesanato, e hoje eu vim para dar continuidade ao nosso curso de tear. Hoje nós vamos fazer essa peça, esse tapetinho aqui, que é um tapetinho porta-caneca, para evitar que manche o seu móvel e vocês aprenderem a trabalhar com os dois fios, com dois tons no ponto zigue-zague. Vamos lá para o material? Para fazer essa peça da aula de hoje, nós vamos precisar do tear, 2 tons de barbante ou lã, se você for fazer cachecol, lã, se for fazer tapetinhos, barbante, fita métrica, agulha número 18, o gancho para passar os pontos, agulha de crochê e tesoura. Bom, nós vamos precisar do tear. Esse tear que eu estou usando, ele tem 36 pregos, eu só vou precisar de 18 pregos. Para esse barbante que eu vou trabalhar aqui, eu vou usar uma distância de cala de um preguinho ao outro de 2 centímetros, tá? Medindo de um ao outro tem 2 centímetros, não precisa mais que isso, porque eu preciso que essa peça fique firme. Agora eu vou ensinar a fazer a franja, porque a gente precisa das franjinhas já com os 2 tons, então eu vou ensinar a amarrar a franjinha. Então, os 2 fios juntos, mede 23 centímetros, dobra e corta. Pode ser usado também uma régua, um papelão para já enrolar vários e cortar de uma vez. Como eu estou usando uma quantidade pequena, não tem necessidade de cortar muitos fios de uma vez só. Depois que cortou o fio, junta as 2 pontas e a gente vai dar um nozinho aqui no começo. Esse nozinho eu vou levar ele até o final para deixar um espaço aqui bem pequeno. E aí, na hora de colocar aqui, eu vou precisar do gancho, que é próprio para trabalhar com tear. Coloco um deste lado e um do outro lado. Então, amarrou as franjinhas, a gente vem para colocar no tear. Deixa as pontinhas aqui o menor possível para não ficar muito solto depois. Agora, o que eu tenho que prestar atenção? Se tem marrom daquele lado, o bege vai para aquele lado agora. As cores vão desencontrando também. E vai invertendo o lado das cores. O marrom daquele lado e o bege deste lado. E vou fazer esse processo até completar 18 preguinhos. (14, 16, 17, 18 franjinhas). Então está todas as franjas colocadas. Agora é hora de trabalhar com o fio e fazer o ponto. O ponto que eu escolhi para essa peça é o ponto zigue-zague. E aqui eu também trouxe uma diferença. Normalmente a gente fala para usar os fios iguais ou com a mesma textura. Nesse caso eu estou usando o barbante, os dois têm a mesma textura, mas eu tenho um barbante número 6 e um barbante número 8, que normalmente a gente fala para não usar, que deforma a peça, mas no caso do barbante, como ele não estica, isso não tem problema. Pode ser usado, dá para aproveitar todas as sobras. Vou fazer aqui para iniciar ou um nozinho ou um início de uma correntinha de crochê.
prender aqui no preguinho. E a mesma coisa com o fio marrom. Fazer a alcinha e prender aqui nesse parafuso. Agora eu vou começar com o fio bege, então eu vou passar ele por baixo e vou passar nesse sentido aqui, só nos tons claros, só nos preguinhos que tem a franjinha clara. O tear, ele tem um cortezinho pra gente prender o fio. Nesse caso, como eu tô usando 2 fios, eu não vou prender, eu vou enrolar, que fica mais fácil. O marrom, ele vai por cima. Ele foi por cima e ele vai cruzar também. O efeito do zigue-zague. Se você ver que fica escapando, pode ir colocando o dedinho em cima, assim eles não pulam, porque isso aqui pula que nem pipoca. Agora vem a parte boa, que é começar a ver o ponto. A gente tem que levar os fios de baixo para cima. E o gancho nessa hora ele ajuda bastante. Pode usar agulha de crochê? Pode. Mas a agulha de crochê, às vezes ela abre o fio. Então eu prefiro trabalhar com o gancho. Mas se você não tiver o gancho, pode usar agulha de crochê. Dos 2 lados. Eu não costumo virar o tear. Tem ponto que virando o tear modifica. Então eu costumo trabalhar os 2 com o tear na mesma posição, mas no começo, se você preferir, pode virar a peça e não esquece de voltar para o sentido inicial, depois que terminar. Puxando a franjinha. Cheguei no último. Agora eu tenho que descer esses pontos. Então não é recomendável que faça com o dedo. A gente usa a parte de trás do gancho ou da agulha de crochê. E puxa a franja toda para o centro. Então desci todos os pontos. Agora eu volto trabalhando. Não tem problema se eu fiz primeiro o bege e depois o marrom e resolvi voltar primeiro com o marrom e depois com o bege. Isso não faz muita diferença. O importante aqui é não esquecer de cruzar os 2, porque eles estão assim, abertinho, tem que cruzar os 2. Cruzei e resolvi voltar primeiro com o marrom, não tem problema. Isso não vai alterar o resultado final do ponto. Às vezes alguma rebarba no preguinho também segura o fio. E esse vai ser o ponto que a gente vai fazer a peça toda. Só vai mudar na hora de tirar do tear. Todo o processo de trabalho vai ser esse aqui. O processo é o mesmo. Levo o ponto de baixo para cima. Eu gosto de tirar os 2 lados primeiro, depois levo
Essa questão também de tensão de ponto, ser mais apertado, mais folgado, isso é de cada um. O meu normalmente é muito apertado. Mas se você tiver o ponto muito solto e quiser mais apertadinho, é só diminuir a cala. E agora do outro lado. Lembrando que eu não uso virar, mas se você sentir necessidade de virar a peça, pode virar. Então não esquece de pôr de volta no mesmo sentido, porque tem ponto que dá diferença. Esse não dá. Terminou de passar, baixa todos os pontos. Ainda não dá para ver o trabalho, mais uma volta já dá pra gente arrematar o fio daqui. Mesma coisa que foi feita aqui, a gente faz desse lado. Cruza, para que não fique aberto. Aqui é o mesmo processo. Prende. Aí vem novamente o mesmo processo. Passa os pontos de baixo para cima. Não tem necessidade de ser tão apertado. Terminou de passar, já faz esse efeito. Agora já dá para fazer o arremate dessas pontas que a gente começou aqui. Então eu vou soltar elas daqui. E se a gente não fizer isso agora, o trabalho começa a entortar de um lado. Você consegue visualizar esse lado aqui e esse aqui vai ficando mais curto, porque ele tá amarrado. Tira aí o nozinho, passa as duas pontas para baixo. Essas pontas aqui, a gente só vai fazer o acabamento delas quando a peça estiver pronta. Até lá elas ficam aqui esperando. No caso do barbante, ela não corre. A lã é mais perigosa, é bom arrematar, mas o barbante não tem necessidade. Pode esperar o final. E a gente vai seguir nesse processo até finalizar a peça. Bom, depois que deu o comprimento da peça, depois que eu trabalhei um tanto, eu vou medir o comprimento da peça, fica melhor. Na hora de medir, eu coloco a fita métrica dentro da cala e vou até o comprimento final. Eu quero o meu tapetinho com mais ou menos 20 centímetros. Tá faltando menos de meio centímetro para dar os 20 centímetros. Então agora eu vou fazer só mais uma volta e aí a gente já vai tirar ele do tear. Terminou. O processo é sempre o mesmo. Desce para não ter perigo dos pontos escapar e correr. Porque se o ponto descer, dá muito mais trabalho para pegar. Agora que eu já tenho o comprimento desejado, eu vou cortar o excesso de fio. E aí a gente vai para a franja, aqueles mesmos
23 centímetros de franja inicial, a gente vai cortar agora para fazer o arremate. No arremate final, eu uso a agulha de crochê, que fica mais fácil, porque no começo a gente consegue amarrar os dois fios e prender no preguinho. Para finalizar, vamos usar a agulha de crochê. Cortar o excesso. Daqui a pouco a gente arremata essas pontas. Para finalizar, eu também uso um fio de cada cor. Só que dessa vez eu pego um ponto de cada prego, passo o fio por dentro e aí eu faço o mesmo nozinho inicial, só que agora eu faço com ele nos pontos. Procuro deixar uma distância bem parecida com a do início, para não ficar muito diferente de quando começou. E aí ele já vai saindo aqui embaixo. Essa vai saindo. Então, continuando, colocando a franjinha, já estamos chegando no final. Aqui o ponto solta, porque eu ainda não arrematei aquela ponta, essas pontas que estão aqui. Vou aproveitar para evitar que elas andem e vou amarrar uma na outra. Isso já ajuda na hora de eu colocar a franjinha aqui no final. E a parte boa. Encerramos a nossa peça. Agora a gente vai arrematar esses fios aqui dos dois lados e deixar a franja no mesmo tamanho para não ficar irregular do jeito que tá aqui, ó. Então, para arrematar esse fio, eu gosto de usar agulha de costurar tricô, agulha de costurar lã. Essa daqui é a agulha 18, tá? É a agulha 18. Mas pode ser até um pouquinho maior. O que não pode é ser uma agulha menor que o seu fio. Se eu estou usando um barbante e for usar uma agulha 16, às vezes na hora de passar ela acaba quebrando, porque o barbante é mais encorpado que a textura da agulha, que o material da agulha. Nesse caso, como eu tenho a franja, eu prefiro embutir essa ponta na franja que na peça. Se eu não tivesse a franja, eu poderia passar ela aqui por dentro, ela fica escondida, já que o tear, normalmente eles são duplos. Desse lado o pontinho tá marrom, desse lado ele tá o beijinho. Eu poderia colocar meu fio aqui dentro e ele ia ficar escondido. Mas eu vou acrescentar ele à franja. Já que tem, vamos aproveitar. Coloquei um, agora eu vou passar o outro. Não passei os dois de uma vez para não forçar muito a agulha e acabar quebrando a agulha. Acrescentei aquele fio do início da peça na franja. Desse lado eu faço a mesma coisa. Ele tá aqui do lado, eu vou jogar ele lá pra franja. E um de cada vez. Passei por dentro do nozinho que eu dei na hora de tirar a peça. Agora, para acertar a franja, eu gosto de dobrar a peça ao meio, deixo os nozinhos tudo juntos, todos eles juntos, e aí é só acerto e tiro os excessos. Essa hora a tesoura é bem-vinda.
Se ficar algum, a gente acerta, mas normalmente eles ficam já, ó, aqui umzinho só que escapou. E tá pronta a nossa pecinha. Nosso tapetinho, para evitar que a caneca manche o seu móvel, risque o seu móvel. E aí tá prontinho. Bom, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Estão gostando? Tem sugestões, dicas para dar? O que vocês forem tendo de ideias ou querendo aprender, vão deixando nos comentários, vai passando. Entra nas nossas redes sociais, deixa os comentários de vocês, deixa a opinião. De acordo com o que vocês forem me pedindo, eu vou trazendo novas aulas. Pretendo iniciar uns vídeos de bordados, então se vocês tiverem alguma dica de algum ponto, passa para mim, que eu vou passando para vocês.